Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de vetores e geometria analítica. Este é o sexto conjunto de slides do tema espaço e aqui nós vamos estudar as interseções de planos, de retas com planos e entre retas. Começaremos com as interseções de planos. Então, olha só, nós vamos destacar aqui as informações de cada um dos planos. Considere π1 sendo o plano cujo vetor normal é A1, B1, C1. O vetor normal ele é ortogonal ao plano, a gente fala que é ortogonal a todos os vetores do plano. Nós definimos ortogonalidade entre vetores, né? O nome normal a gente está reservando para aquele vetor que é normal a todos os que é ortogonal a todos os vetores do plano. Nós vamos continuar usando o símbolo de ortogonalidade, ok? Nós vamos dizer que o ponto particular deste plano π1 é o x1, y1, z1. E o símbolo que nós estamos colocando aqui é pertence ao plano, ou seja, ponto pertence ao plano, certo? E aqui nós temos o plano π2. O plano π2 ele tem um vetor normal A2, B2, C2, o vetor normal com as mesmas características do anterior, né? Ortogonal a todos os vetores do plano. E o ponto particular nesse caso é o A2 de coordenadas x2, y2, z2. É o ponto do plano π2. E nessa figura aqui nós podemos ver a interseção do plano π1 e π2. Nós temos diversas situações que podem acontecer. Então, nessa primeira situação, nós temos os vetores N1 e N2 com direções diferentes. Se os vetores N1 e N2 têm direções diferentes, os planos correspondentes a eles também possuem direções diferentes. Por isso que eles vão se interceptar, como essa figura que vocês podem ver aqui. Então, olha só, qual será a interseção desses planos? Se você puder fazer um exercício de pegar duas folhas de papel e encostar uma na outra, coloque assim, uma na horizontal apoiada sobre uma mesa e a outra você vai segurar e apoiar ela na vertical sobre a folha que está no papel. Você vai observar que a linha, onde a folha vertical encontra a folha que está apoiada no papel, desenha uma linha reta, ou seja, desenha uma reta. Isto é, a interseção dos dois planos será uma reta. Esta reta é um conjunto de pontos do espaço, né? Então, se é um conjunto de pontos do espaço que pertencem à reta, esse conjunto de pontos devem satisfazer alguma condição. Então, nós vamos ter que encontrar quais condições essas coordenadas do ponto P da reta devem satisfazer, isto é, quais as condições que as coordenadas do ponto do espaço devem satisfazer para pertencer a esta reta, que é a interseção do plano π1 com o plano π2. Bom, vejam só, acompanham comigo o raciocínio. Essa reta é formada por pontos que está tanto em π1 como em π2, não é isso? Então, quer dizer que as coordenadas x, y, z devem satisfazer o sistema formado por ambas as equações de cada um dos planos. Então, você chega num problema de sistemas lineares. Olha, novamente vou falar com vocês. Aqui tem um monte de letras, né? Então, quando você olha esta expressão, você tem que tentar identificar quais são as incógnitas. Quem são as incógnitas aqui? São x, y e z. As demais letras que aparecem aqui representam, na verdade, os números reais correspondentes às coordenadas dos vetores, e esse D é o cálculo que foi feito com a coordenada do ponto e do vetor, né? Pra gente, com a equação cartesiana do plano, não é isso? Agora, o segundo passo que nós vamos, a partir desse sistema, como você vai encontrar x, y, z? Você pode aplicar a eliminação de Gauss e trabalhar toda aquela ideia de escalonamento de matrizes. Uma segunda situação que nós temos é quando os vetores N1 e N2 possuem a mesma direção. Então, nesse caso, quando N1 e N2 possuem a mesma direção, ainda podem acontecer dois casos. Então, olha só, esse primeiro, que na verdade é o segundo caso que a gente está listando aqui, né? π1 e π2 não possuem pontos em comum. Então, vetores possuem a mesma direção e os planos não possuem pontos em comum.
Nesse caso, eles vão ser planos paralelos, eles não se interceptam, não existe a interseção, certo? A interseção é vazia. Outra situação é, os vetores são paralelos, têm a mesma direção, e os planos π1 e π2 possuem pelo menos um ponto em comum. Se possuem pelo menos um ponto em comum, consequentemente eles vão possuir todos os pontos em comum, porque eles serão planos coincidentes, né? Então, olha só, nós podemos, revisando aqui, nós temos 3 situações. São planos concorrentes, eles se interceptam, os planos paralelos e os planos coincidentes, vão ser iguais. Bom, vamos explorar isso no exemplo. Então, olha só, o exemplo 3.39, nós queremos encontrar a interseção dos planos π1 e π2. Os planos estão representados por equações cartesianas, é o mais indicado aqui, tá, pessoal? Se tivermos umas outras equações, vocês podem reescrever, você pode encontrar a equação cartesiana a partir da equação que for oferecida para você poder trabalhar com mais facilidade, que é através dos sistemas lineares. Então, olha só, aqui nós fizemos uma análise prévia a respeito dos vetores diretores, quer dizer, os vetores normais a esses planos. Então, nós temos aqui o 5 menos 1, 1, que é o vetor normal ao plano π1, e 1, 1, 2, que é o vetor normal ao plano π2. E a gente pode observar aqui que eles não são vetores paralelos. Aqui deixei como tarefa para vocês verificarem essa afirmação que nós fizemos. Eles não são vetores paralelos. Uma forma fácil de você verificar isso é fazendo a divisão das coordenadas correspondentes e observando que os resultados vão ser números diferentes. Os vetores serão paralelos quando eles forem múltiplos um do outro e, consequentemente, a divisão das coordenadas correspondentes dá o mesmo valor, tá? Então, assim de antemão, sabemos que os planos se interceptam na reta, cujos pontos vão satisfazer o sistema formado pelas duas equações. Então, aqui nós temos um sistema formado pelas duas equações. O que nós fizemos aqui nesses passos? Desse passo para esse, nós só colocamos a segunda equação no lugar da primeira para a gente começar com o pivô igual a 1. Isso é opcional, eu coloquei isso aqui apenas para vocês verem que podemos fazer isso, certo? Podia ter mantido 5 também. Então, olha só, começamos aqui com o número 1, e agora nós colocamos aqui os coeficientes do x, coeficientes do y, coeficientes do z e os termos independentes. Considerando esse 1 como pivô, nós vamos zerar o 5, com a operação L2 menos 5 L1. Fizemos as operações em todas as entradas da segunda linha e terminamos o escalonamento. É bem rápido mesmo, porque nós temos apenas duas equações. Aqui nós temos um número diferente de 0, vai ser o nosso pivô. Se você quiser se transformar em 1, tudo bem. Mas nós paramos aqui com o algoritmo. E aí voltamos para o sistema. Olha só. 1 que multiplica x, 1 que multiplica y, 2 que multiplica z é igual a 7. Esse tracejado aqui nós colocamos para indicar os termos independentes do sistema. Na segunda linha nós temos 0 para x, não precisa nem colocar o x, ó. Menos 6 vezes y e menos 9 vezes z é igual a menos 30. E agora você vai concluir a sua análise. Olha só, a análise é o seguinte: quantas variáveis nós temos? Não são 3? X, y e z. Você tem que observar quantos pivôs o escalonamento tem. Então, na primeira coluna, nós temos o pivô igual a 1. Na segunda coluna, nós temos o pivô igual a menos 6. E na terceira coluna não há pivô. Ou seja, a variável z é livre, porque não há pivô na terceira coluna correspondente à incógnita z. Então, nesse caso, nós vamos considerar a variável z livre e nós vamos colocar as demais incógnitas em função de z. Se você quisesse chamar z de t, poderia. Aqui nós fizemos uma primeira solução só usando o próprio z. Então, olha só, aqui na segunda equação, a gente vai isolar o z, isolou o z, né? Isolou o y, então ficou menos 30 mais 9z. E aí, nós multiplicamos por menos 1. Então, ficou 6y é igual a 30 menos 9z. E dividiu tudo por 2. Então, dividindo tudo por 6, na verdade. Tudo por 6, né? E aí ficou 30 dividido por 6, e aqui ficou 9 dividido por 6, e a gente simplificou e ficou 3 sobre 2.
Agora, com esse valor de y, a gente vai encontrar o x. Dê um pause nesse vídeo e encontre o valor de x. Vai ficar o seguinte, ó. X é igual a 7 menos 2e menos y. Sendo que o y é esse valor que você já encontrou aqui. É o 5 menos 3 sobre 2e. Então, quando você efetuar todas as operações, eu quero que você chegue aqui nessa expressão, ó. 2 menos 1 sobre 2e, certo? Então, olha só, a reta correspondente à interseção dos planos, essa pode ser dada com essa forma que a gente achou aqui, ou seja, x é igual a 2 menos 1 sobre 2e, y é igual a 5 menos 3 sobre 2e. Essa equação, você consegue identificar, ela é um tipo de equação chamada equação reduzida da reta, na incógnita z. Agora, se você considerar o z igual a t, você pode encontrar as equações paramétricas. Você pode escrever z é igual a t, e onde aparecer o z nas outras incógnitas, você vai substituir por t. E tem também essa escrita aqui, essa representação, usando as equações paramétricas, ok? Lembrando que esta equação aqui é uma das possíveis equações da reta. Às vezes, se você escolheu uma outra forma de escalonar essa matriz, a gente pode chegar a um sistema com números diferentes, mas é um sistema representante da mesma reta. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Ó. Encontre a interseção dos planos π1 e π2 se existir. Bom, já falamos que se existir, então vamos analisar. Olha só, quem é o vetor normal do primeiro plano? 3, 3, 6. Quem é o vetor normal do segundo plano? 1, 1, 2. Aqui você vai observar que os vetores normais, eles são múltiplos um do outro. Ó, esse vetor, colocando 3 em evidência no primeiro vetor, vai ficar 3 que multiplica 1, 1, 2. Então, eles são múltiplos um do outro. Então, tem duas situações que podem acontecer. Ou os planos são paralelos ou eles são coincidentes. Para você chegar à conclusão de qual é a situação que vai acontecer, basta checar se eles existem, se os planos possuem pontos em comum, né? Então, olha só, o que nós falamos aqui, ó. Vamos considerar o ponto arbitrário A1, 001 sobre 2, que pertence a π. Como é que a gente achou esse ponto? Foi uma escolha aleatória mesmo, tá? Lá no plano π1, nós fizemos o x igual a 0 e o y igual a 0, e nós encontramos 6e menos 3 é igual a 0, 6e é igual a 3, z é igual a 6 sobre 3 sobre 6, ficou 1 sobre 2. Então, esse ponto A1, ele foi encontrado atribuindo valores para x e y, porque é assim que a gente acha pontos na equação cartesiana, né? Ok, agora vamos pegar esse ponto que é do plano π1 e vamos substituir no plano π2. Então, olha só o que vai acontecer quando a gente faz essa substituição. Aqui está a equação do plano π2. E aqui nós vamos substituir as coordenadas do ponto A1. Ó, x mais y mais 2 vezes z menos 7 é igual a 0. E fazendo as continhas aqui, nós vamos ficar com menos 6 é igual a 0. E isso aqui é uma inconsistência, quer dizer que não pode acontecer do ponto A1 ser um ponto do plano π2. Então, eles são planos paralelos. Vamos ao nosso próximo exemplo. Olha só, nós temos o exemplo 3.41, onde nós queremos encontrar a interseção dos planos π1 e π2. A primeira coisa que nós vamos observar aqui são os vetores normais aos planos. Então, no plano π1, nós temos o vetor de coordenadas 2, 2, 4. E normal ao plano π2, nós temos o vetor de coordenadas 1, 1, 2. Note que no vetor N1, você pode colocar o 2 em evidência e vai ficar 2 que multiplica 1, 1, 2. Então, N1 e N2 são múltiplos um do outro e, portanto, são paralelos. Outra forma de concluir que eles são paralelos é fazendo a divisão das coordenadas correspondentes e chegando no mesmo valor numérico, ok? Então, agora, o nosso próximo passo é verificar se os planos são coincidentes ou se eles são planos paralelos, que não têm pontos em comum. Então, olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um ponto particular de π1, e nós vamos substituir em π2. O ponto que nós escolhemos agora foi aquele obtido fazendo z igual a 0 e y igual a 0. Podia ser qualquer ponto, tá?
Então, fazendo z igual a zero e y igual a zero, você vai ter 2x é igual a 14. Então, x é 14 sobre 2, x é igual a 7. Olha, então, esse ponto aqui, nós vamos utilizar para substituir na equação de π2 e analisar se esse ponto pertence ou não ao plano π2. Então, olha só, x é 7, y é 0, z é 0, menos 7 é igual a 0. Então, vai ficar 7 menos 7, que é 0. 0 é igual a 0. E agora nós chegamos numa sentença verdadeira, ou seja, substituindo as coordenadas de A1 na equação, elas satisfizeram a equação. Então, quando isso acontece, nós vamos falar que A1 é ponto de π2. A1 é ponto de π2 e também é ponto de π1. E os planos são paralelos. Então, imagine aí, igual, se a gente fizer, coloca aqui, vamos olhar aquele desenho lá da teoria novamente. Esse, ó. Esse aqui é quando eles não têm pontos em comum. E agora, quando eles possuem pontos em comum, é como se um ficasse grudado no outro, que é este caso aqui. Então, agora nós concluímos que os planos são iguais. Nosso próximo tópico é a interseção de reta e plano. Vamos considerar o plano π de equação A1x mais B1y mais C1z igual a C. Este plano passa pelo ponto A1 de coordenada x1, y1, z1, apesar de não estar expresso aqui na equação, nós colocamos arbitrariamente só para dar essa informação. E o vetor n está expresso, tem coordenadas A1, B1 e C1. E considere também uma reta R que passa pelo ponto A2, x2, y2, z2, e tem como vetor diretor o V de coordenadas A2, B2 e C2, que todas as coordenadas estão expressas aqui, tanto do vetor como do ponto particular da reta. Nós queremos analisar as diferentes maneiras de posicionar esta reta e esse plano no espaço. Esta é a primeira situação que nós temos, representada nesse esboço. Aqui, o vetor n é ortogonal ao vetor v, como nós podemos observar aqui, e não existe ponto, não existe P pertencendo a π interseção com R, ou seja, não existe ponto em comum entre R e π. Nesse caso, nós vamos dizer que π é paralelo a R, a reta e o plano são paralelos. Uma segunda situação é quando o n e o v são ortogonais ainda, porém, agora existe um ponto pertencendo a π interseção com R. Existe pelo menos um ponto em comum entre a reta e o plano. Nesse caso, notem o seguinte, ó, aqui no exemplo anterior, a reta está paralela ao plano. Se um ponto da reta for também do plano, o que vai acontecer? Essa reta vai ficar aqui, ó, presa no plano, que é o que está acontecendo aqui nessa segunda situação, certo? E uma terceira situação acontece quando n e v, ou seja, o vetor normal do plano e o paralelo da reta, eles não são perpendiculares, ou seja, eles têm qualquer outro ângulo, menos o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, olha, a reta vai interceptar o plano π em um ponto. Então, esse ponto ele vai ser comum tanto da reta como do plano. Nesse caso, veja só, nós vamos falar que aquelas coordenadas do ponto da reta satisfazem a equação do plano também. Então, já que as coordenadas da reta são definidas por estas equações, nós podemos dizer que nós podemos substituir o x2 mais a2t aqui no x do plano, o y2 mais b2t aqui no y e o z2 mais c2t aqui no z. E com isso, nós vamos resolver a equação obtida e nós vamos encontrar o parâmetro t. Este parâmetro t vai ser um valor numérico com o qual nós vamos encontrar o ponto de interseção. Você vai voltar aqui na reta e vai substituir o valor do t encontrado para encontrar o ponto de interseção. Bom, vamos praticar isso no exemplo. Olha só, encontra a interseção do plano π com a reta R. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos começar aqui substituindo as equações de R na equação cartesiana. Olha, por que a gente não começou fazendo a análise dos vetores? Porque essa própria execução do cálculo vai retornar para a gente alguma informação. Se não existir a interseção, esse cálculo vai informar para a gente, tá? Então, olha só,
aqui nós temos a equação do plano, x menos 4y mais z é igual a menos 2. Nós vamos substituir o x por 3 menos 2t, o y por 1 mais t e o z por 2 mais 3t. Executando aqui as operações, nós encontramos um valor para t. Então, foi possível obter um valor para t. E você lembra que no estudo de retas nós falamos que quando você substitui algum valor no parâmetro t, na equação da reta, você não encontra um ponto da reta? Então, quando você fizer o parâmetro t igual a 1, o ponto que você vai encontrar vai coincidir com o ponto que também pertence ao plano. Então, olha, substituindo o t por 1, nós vamos ter aqui 3 menos 2, 1 mais 1 e 2 mais 3. Isto é, o ponto de coordenadas 1, 2, 5, ele é o ponto de interseção da reta com o plano. Bom, vamos agora fazer a interseção de retas. Nosso último tópico. Nós vamos ter aqui as seguintes situações, ó. Duas retas RS no espaço R3, elas podem ser coplanares. A situação de serem coplanares é estar no mesmo plano, né? E nessa situação, nós vamos ter três casos. Então, elas podem ser concorrentes, que é quando possuem um ponto em comum, ou seja, se interceptam. Elas podem ser paralelas, que é essa segunda situação, não tem ponto em comum. E elas podem ser coincidentes, elas são iguais, todos os pontos coincidem. E elas também podem ser não coplanares, ou seja, uma está lá no chão, vamos imaginar, e a outra está num plano acima ou abaixo, mas de tal forma que não há interseção entre esses dois planos. Então, nesse caso, nós vamos chamá-las de retas reversas. Bom, para obter o ponto de interseção entre as retas, aqui nós temos duas equações paramétricas. Vamos trabalhar com as equações paramétricas, certo? O parâmetro da reta é aquele termo que a gente atribui valores, né? Quando você está com duas retas, você tem que observar, compreender que o parâmetro de uma independe do parâmetro da outra. Então, no caso de interseção de retas, isso é muito importante, porque nós vamos ter que identificar, nós vamos encontrar exatamente um valor para o parâmetro. Então, agora, há a necessidade da gente fazer a distinção desses parâmetros. Então, a reta R nós colocamos o parâmetro T e na reta S nós colocamos o parâmetro H, ok? Agora, me responda uma coisa, imagine aqui, ó, duas retas que se encontram, esse ponto aqui é comum às duas retas. Esse ponto não tem coordenadas x, y, z? E aqui na reta são informadas expressões para as coordenadas x, y, z. Mas como o x, y, z tem que satisfazer as duas retas ao mesmo tempo, então nós vamos poder fazer a igualdade dessas coordenadas. Então vejam só, nós vamos igualar x1 mais a1t com x2 mais a2h, que é o valor do x para cada reta. Faça a mesma coisa para as outras incógnitas, ó, y1 mais b1t vai ser igual a y2 mais b2h, e z1 mais c1t é z2 mais c2h. Então, nós vamos dar origem aqui a um sistema. Aí você pode pensar assim, ai meu Deus, tem letra demais aqui. Então, agora chegou a hora de você fazer aquele questionamento. Quais são as incógnitas do sistema? Ó, x1, y1, z1, x2, y2, z2, a1, b1, c1, a2, b2, c2 são as coordenadas do ponto particular e do vetor, são números, tá? Então, as incógnitas aqui são o t e o h, que são aquelas letrinhas que você não conhece, tá? Que vão ser determinadas aqui na resolução do sistema. Então, já que o t e o h, que são as incógnitas, nós colocamos eles no primeiro membro da equação e colocamos os outros termos para o segundo membro. E agora, nossa tarefa é resolver esse sistema nas variáveis h e t, certo? Pode usar a eliminação de Gauss para isso. Bom, vamos praticar isso num exemplo. Então, olha só, 3.43. Vamos analisar a interseção aí, ó, de R1 com R2. Na verdade, nós queremos mostrar que são retas coincidentes. Ok, então vamos lá. Vamos começar igualando as coordenadas de ambas as retas. Mesmo que uma questão, alguma coisa seja apresentada para você, duas equações, e é comum a gente colocar os mesmos parâmetros.
Quando se trata de interseções, você tem que distinguir os parâmetros. Então, você colocaria T, T', aqui nós escolhemos T e H, tá? Então, vamos fazer a igualdade das coordenadas, construir aqui um sistema, então, de incógnitas H e T, e agora nós escrevemos aqui a matriz aumentada do sistema e nós aplicamos a eliminação de Gauss. Então, convido vocês a aplicarem a eliminação de Gauss nesse sistema e chegarem nesse resultado, ó. Aqui, o que nós podemos constatar? Chegou a hora de analisar. Quantas variáveis tem o sistema? Quantas incógnitas? Tem duas, né? O T e o H. Quantos pivôs esse escalonamento tem? Tem um só, na primeira coluna, que corresponde aqui, de acordo com que nós construímos essa matriz, a incógnita T. Então, quer dizer que o H é livre. Então, olha só, existem infinitas soluções para T e H, que retornam pontos pertencentes a R1, tanto a R1 quanto a R2. Por quê? Porque vão existir infinitas possibilidades de valores para parâmetros, né? Então, se isso acontece, as retas devem ser coincidentes. Então, são retas que se coincidem, além de se interceptar. Lembra aquele axioma da geometria euclidiana? Por dois pontos passa uma única reta. Então, se as duas retas se tivessem dois pontos em comum, a gente já poderia falar que são retas coincidentes. Se elas tiverem dois em comum, consequentemente, todos os demais serão comuns também. Muito bem. Então, o próximo exercício, ó, 3.44. Mostre que as retas são paralelas. Ok, temos aqui as duas retas. Observem os pontos particulares e os vetores. Nós vamos fazer a igualdade das coordenadas correspondentes. Então, fazendo essa igualdade, você vai construir um sistema de incógnitas T e H e você vai escalonar esse sistema. Então, ó, colocamos aqui a matriz aumentada. Começamos aqui com pivô igual a 3. Faça como exercício esse escalonamento, chegue aqui nessa solução. Se você quisesse escolher, começar a escrever essa matriz, partindo aqui dessa equação que tem esse x, esse número 1 para ser coeficiente do t, poderia, sem problema algum, tá? Escrever essa terceira equação aqui primeiro, porque você quer trabalhar com esse número 1. Ou fazer uma permutação aqui, como também é comum a gente fazer, tá? Aí, aplicando o escalonamento, você vai ter esse resultado. Diante disso, podemos concluir que se trata de um sistema inconsistente, porque a última equação, quer dizer, a última linha da matriz, corresponde à equação 0 é igual a 2 sobre 3, que é uma inconsistência, né? Então, quer dizer o quê, gente? Vamos voltar aqui para a gente analisar. Quer dizer que não é possível fazer a igualdade dessas coordenadas. Então, quer dizer que não existe pontos em comum entre as retas. Agora, além disso, observe o seguinte, ó. O vetor diretor do R1 tem as coordenadas 3, menos 2, 1. E o vetor diretor do V2 tem as coordenadas menos 6, 4 e menos 2. São vetores que são múltiplos um do outro. Porque nós podemos pegar o vetor V1 e multiplicar. Se a gente multiplicar o V1 por menos 2, a gente vai obter o V2. Então, são vetores paralelos. Então, são retas paralelas que não possuem pontos em comum. Bom, nesse próximo exemplo, nós queremos mostrar que as retas são concorrentes, ou seja, elas se interceptam em algum ponto. Bom, vamos começar analisando os vetores. Vejam só, o vetor diretor da reta R1 tem coordenadas 3, menos 2, 1. E o da reta R2, na verdade, R4, tem coordenadas 1, 2 e menos 1. Esses dois vetores, eles não são paralelos. Para você chegar a essa conclusão, basta você observar que eles não são múltiplos um do outro, ou então dividir as coordenadas correspondentes e observar que vai dar números diferentes. Bom, então já que são vetores não paralelos, você tem duas possibilidades. Podem ser concorrentes às retas, ou então podem ser retas reversas. Nós vamos chegar a uma conclusão fazendo a igualdade das coordenadas para verificar se existe ou não algum ponto comum entre essas retas. Então, olha só, nós colocamos aqui a igualdade das coordenadas. Aqui nós começamos escrevendo as coordenadas do R4 e depois as do R1, mas isso aqui é indiferente, porque no próximo passo nós vamos colocar as incógnitas todas no primeiro membro e os termos constantes no segundo membro, ok?
Então, aqui nós organizamos o sistema, chegamos aqui com as incógnitas H e T, e agora resolvemos o sistema aplicando a eliminação de Gauss. E notem o que aconteceu, aplicando a eliminação de Gauss, nós chegamos numa matriz escalonada que tem dois pivôs, e tem duas variáveis, né? Então, quer dizer que a solução é única, tem única solução. E quando você começa a resolver o sistema, quer dizer, quando você conclui essa resolução, você vai chegar em t igual a menos 1 e h igual a menos 1. Eu chamo a atenção aqui que nem sempre você vai encontrar os valores iguais para h e t, certo? Isso aqui foi uma coincidência. Bom, agora substituindo o valor de t lá na equação de R1 e o valor de H na equação R4, você vai encontrar o ponto que é comum às duas retas. Então, nesse caso, as retas são concorrentes. Bom, o exemplo 3.46, nós queremos mostrar que as retas são reversas. Agora, nós temos a reta R1 e a reta R5. Começando com os vetores, olha, o vetor diretor da R1 tem coordenadas 3, menos 2, 1. E o diretor da R5 tem coordenadas 1, 2 e 1. Esses vetores não são paralelos, então nós temos retas que podem ser concorrentes ou podem ser reversas. Elas serão reversas se não tiverem pontos em comum, que é o que nós queremos chegar agora. O método é o mesmo, olha, iguala as coordenadas, certo? Organiza o sistema, incógnitas no primeiro membro, termos constantes no segundo membro. E agora aplicamos a eliminação de Gauss na matriz aumentada. E agora nós chegamos à conclusão que a última linha desta matriz aumentada vai produzir uma equação inconsistente, consequentemente o sistema é inconsistente e por isso o sistema não tem solução. O sistema não tem solução, que implica que as retas não têm ponto em comum, que vai chegar na conclusão que as retas R1 e R5 são retas reversas. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma observação, a 3.8. Nós temos aqui as retas R1 e R2, fizemos a distinção dos parâmetros, e vamos supor que se essas retas descrevem posições de partículas em função do tempo, ou seja, duas partículas estão se movimentando segundo estas equações, que são retas, né? Então, são duas partículas distintas que estão ali se movimentando nessas trajetórias retilíneas. Ok? O método que a gente usou para determinar se essas retas se interceptam ou não, ele vai nos informar se as partículas passarão por um ponto em comum, ou seja, se houver a interseção das retas, as partículas passam por um ponto em comum. E além disso, o fato daqueles parâmetros que nós encontramos no valor de H e T ali atrás, dando valores iguais, tem uma interpretação nesse caso aqui que diz que as partículas vão passar ao mesmo tempo por esse ponto que é comum, certo? Então, isso é interessante. Bom, para concluir, nós temos aqui uma lista de exercícios que você pode utilizar para fixar tudo que foi estudado aqui hoje, certo, pessoal? Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula.